Oi, vamos começar a nossa aula de hoje, Filosofia do sétimo ano, e vamos começar com o assunto assim: qual é o seu ponto de vista? Hein? E para a gente estudar sobre isso, nós relembramos que estudamos anteriormente sobre verdade e mentira. Isso mesmo. E nós podemos descobrir, se compararmos nossas respostas com a de outros colegas, com a de outras pessoas, que nem sempre as respostas são iguais. Elas não são semelhantes, não são iguais sempre. Elas têm diferenças. E é assim os nossos pensamentos. Às vezes, nós encontramos alguma assim, semelhante à nossa, mas a maior parte delas são opiniões diferentes, são pensamentos diferentes, são pontos de vista diferentes. Esse ponto de vista, a gente pode aperfeiçoá-lo observando, investigando, imaginando. A aula anterior nos fez uma pergunta muito importante: o que é a verdade para você? E tenho certeza que cada um tentou colocar sua resposta. Mas aí também não será possível dizer que essas respostas foram todas parecidas, todas semelhantes. Elas foram diferentes. Tem uma questão para vocês agora. Vocês já imaginaram a gente viver em um mundo em que tudo fosse igual? Tudo fosse semelhante? Para para pensar nesse momento. Será que seria legal? Você sempre fazendo as mesmas coisas, você sempre compartilhando com o seu colega e ele tendo a mesma opinião que você? São questões que eu quero colocar na sua cabecinha para filosofar, para pensar, para se perguntar. Será que o mundo não é melhor com essas diferenças? Com esses pensamentos, com esses pontos de vista diferentes? Porque aí é que dá sentido essa diferença, sentido para que fique melhor de conversar, de debater. Se a Angélica tudo dissesse sim, 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 será que era legal? Poderia até ser para algumas coisas, mas será que para tudo mesmo seria legal? Eu vou só comentar com vocês uma fábula diferente, uma fábula torta, que fala sobre o ponto de vista do urubu. O urubu, a gente imagina um bicho nojento, não é? Come carniça, podre, feio, não é? Nós enxergamos ele a maior parte do tempo na terra, pegando o seu alimento. Nesta fábula, o urubu dá o seu ponto de vista ao contrário do que nós pensamos. Ele fala que ele limpa a terra, tirando aquela podridão, e ninguém presta atenção. Ele fala que ele não desperdiça o alimento, ele come aquele alimento que está lá. Ele fala também que o seu voo é belíssimo e que poucos param para admirar. Então, essa fábula nos faz pensar mais ainda sobre os ponto de vista, e faz a gente perceber como é importante a gente filosofar, pensar. Eu vou falar para vocês agora sobre em busca do saber. Esse em busca de saber a verdade. Todos nós pensamos assim. Se algum levantar o dedo aí e disser que nunca procurou a verdade, eu fico um pouco assim. Porque a maior parte das pessoas, segundo pesquisas, elas buscam a verdade. E aí a gente pode procurar essa verdade dando exemplos. Vamos só ver essa linhazinha do tempo que eu vou construir com vocês aqui. Quando nós aprendemos a andar, quando somos bebês e aprendemos a andar, assim que a gente consegue andar, a gente quer tocar nas coisas, quer descobrir como realmente é aquilo. Quando a gente aprende a falar, quando pequenininho, a gente vai logo para as perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Quando a gente aprende a falar e a andar, aí é que o nosso mundo tem um bocado de descobertas, coisas que nós queremos saber se aquilo realmente é daquela forma.
A gente sempre busca o saber. A gente sempre busca a verdade. Vocês já pensaram? Não, eu faço a pergunta para vocês agora. Vocês sabem o que é uma sereia? A maior parte de vocês já escutou isso em narrações de histórias mitológicas, em filmes, não é? Posso dizer para vocês que ela não era retratada do jeito que nós aqui no folclore brasileiro conhecemos, como a bela, o canto melodioso que encanta a todos, a sua beleza. Na verdade, a Yara, a mãe d'água que nós conhecemos no nosso folclore, ela é bela, ela aparenta até ser boa. Mas lá atrás, na história dos nórdicos, certo? Os nórdicos que fica Dinamarca, Suécia, esses povos, lá na antiguidade, eles já remetiam a sereia ao perigo. E aí, quando eu falo para vocês, na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, eles imaginavam sereia como seres maus. Era metade pássaro, metade mulher. E isso foi narrado na Odisseia de Homero. Odisseia é um livro onde relata poemas longos. O nome Odisseia é pelo seu personagem, que é Odisseu. Então, colocou Odisseia. E aí ele narra muito desses episódios com sereia. Em um deles, eles estavam em alto mar e Ulisses, que primeiro era chamado de Odisseu, ele passou a ser chamado de Ulisses. Então, narra as peripécias de Ulisses. Ele foi bem esperto para enganar o canto das sereias, que eles consideravam ruins, maus. De repente, eles estavam, como retrata em uma obra de arte do século XIX, ele estava em alto mar no seu barco com várias pessoas. E ele mandou essas pessoas taparem os olhos, os ouvidos, e ele se amarrou ao mastro do barco para enfrentar as sereias. E elas vieram feias, aladas, esses seres que têm asas, e vieram com seu canto tentando matar Ulisses e toda aquela tripulação. Mas Ulisses conseguiu, através de estar amarrado e através dos seus tripulantes não escutarem, ele conseguiu enganar as sereias. E assim ele se livrou delas. Então, essa mitologia, ela nos levou lá para trás, lá para a Grécia Antiga, mas nos faz comparar o que nós queremos descobrir, o que nós queremos saber, as verdades. Porque, como eu sempre digo a vocês em filosofia, filósofos não se conformam com respostas prontas. É assim desde a Grécia Antiga, quando nossos filósofos, eles tentavam descobrir o que era verdade, não se deixando só pensar que a verdade era aquilo que contava a mitologia. Eles começaram a investigar, a pesquisar, a estudar, a observar, para que chegasse até a gente hoje esses conhecimentos, que nós continuamos aprimorando. Então, a nossa aula de hoje foi sobre esse tema. Eu espero que tenha sido bem aproveitado. Então, até a próxima aula.